Bom, gente, vamos para a última parte desse curso de métodos computacionais da física, que é falar sobre o método de Monte Carlo, e para isso a gente precisa de números aleatórios, né? Como gerar números aleatórios em Python? Bom, tem muitas estratégias. A mais fácil delas é essa daqui, é usar este módulo numpy.random, que tem lá várias funções para gerar números aleatórios em vários intervalos, valores float, valores int, né, e assim por diante. Várias fórmulas diferentes para você usar para gerar os números. Tá? O que eu vou usar aqui neste curso, o que a gente vai precisar na verdade para essa introdução, é esta função aqui, random. Tá? É a única que a gente precisa. Vocês podem conferir a ajuda clicando aqui neste link. Vocês vão direto para a página do NumPy, onde está toda a documentação desta função. É muito simples, tá? Ela gera números aleatórios na distribuição uniforme, né? O que é distribuição uniforme? É uma distribuição de probabilidades em que todos os valores têm a mesma probabilidade, né? Como aqui está exemplificado em um cálculo feito usando Python, né? De 10 mil pontos colocados num histograma, né? Esta função aqui gera valores entre 0 e 1, igualmente distribuídos, né? Uniformemente distribuídos neste intervalo. Então, você espera que um décimo esteja entre 0 e 0.1, outro décimo esteja entre 0.1 e 0.2 e assim por diante, né? Se você divide o intervalo entre 0 e 1 em 10 subintervalos, né? Você espera que um décimo dos valores esteja em um dos intervalos. É o que está mostrando aqui por essa linha vermelha, né? Isso aqui seria o valor teórico esperado, né? O seu gera aqui 10 mil pontos, 1000 pontos eu espero que estejam em cada um dos intervalos, mas na verdade, obviamente, existe um desvio. Se não houver desvio, tem alguma coisa errada, né? Porque existe um certo desvio padrão, né? Que vai tendendo a zero à medida que o número total de pontos vai tendendo a infinito, né? Vamos ver esse cálculo na prática aqui em Python, usando este código aqui. E aí eu aproveito para mostrar para vocês como se faz um histograma usando o Matplotlib. O que eu estou fazendo aqui, para começar, eu estou gerando 100 pontos aleatórios, tá? Usando a função random, tá? rd.random size igual a n, te gera n pontos. N números, um array com n números aleatórios. Você pode inclusive tirar esse size aqui, não precisa, tá? Eu vou deixar assim que eu vou fornecer para vocês no Google Classroom. E aqui, com este comando, a plt.hist, né, de histograma, que é um comando do módulo matplotlib.pyplot, você faz o histograma, o gráfico do histograma. Em uma linha você cria um histograma, é bem amigável, né? E eu estou fazendo um histograma dos valores gerados, né, os 100 valores aleatórios gerados pela chamada função random, que eu estou salvando aqui numa variável chamada rzinho, né? E estou criando 10 intervalos para que o histograma distribua esses valores aleatórios, né, em 10 intervalos diferentes. Deixa eu calcular isso para vocês, deixa eu mostrar. O resto é só coisas do gráfico, né? Legenda, os rótulos dos eixos, etc. Que é menos importante. Quando a gente roda esse cálculo, né, esse código, a gente obtém esta figura que nos mostra, né, a distribuição de 100 pontos aleatórios nos intervalos de comprimento, né, 0.1, de 0 até 1. Vocês veem que existe um grande desvio em relação à média, né? De 100 pontos a média deveria ser 10 em cada um. Mas, claro, existe um certo desvio. E quando a gente roda esse código de novo, a gente obtém um resultado diferente, né? Porque os números gerados são sempre aleatórios. A cada vez que você roda esse cálculo, esse código, né, você vai ter uma distribuição diferente, né? Vamos rodar mais uma vez só para vocês conferirem. Tá aqui, ó, mudou novamente a cara do gráfico, né? Mas obviamente sempre tem mais ou menos a mesma ideia, né, em jogo. Deveriam estar todos os pontos aqui, todas as barras, né, deveriam estar aqui. Ao redor de 10, né? Elas realmente estão ao redor de 10, mas alguns para cima, outras para baixo, né? Então aqui, por exemplo, né, mais pontos foram gerados no intervalo entre 0,9 e 1 do que entre 0,7 e 0,8, por exemplo, né? Agora, quando você aumenta o número de pontos,
vamos colocar 10.000 aqui, como está lá na apresentação, 10.000 pontos aleatórios, ó, a coisa fica bem mais uniforme, né? Quando você aumenta, vamos colocar agora 100.000, agora sim, ó, fica cada vez mais uniforme à medida que o número total de pontos aumenta, né? Ou seja, o tamanho dos retângulos vai chegando cada vez mais próximo da linha vermelha aqui, né? A altura dos retângulos é cada vez mais próxima da linha vermelha em relação ao tamanho total, né, de cada um dos segmentos. Este comando aqui, ó, que está dentro do histograma, rwidth, é a largura relativa dos retângulos, né, das barras. Se você não coloca esse comando, as barras vão ter o comprimento, né, ou a largura dada pela largura desses segmentos. Aí você não vê muita coisa, né? Colocando o rwidth aqui, como por exemplo 0,8, a largura das barras vai ser igual a 80%, né, 0,8 da largura dos intervalos em que você subdividiu o intervalo maior, tá? Para ficar mais fácil de enxergar as coisas. Tudo bem? Vamos voltar aqui na apresentação, né? E vamos falar de uma outra coisa, como o Python, ou como o computador em geral, né? Como o seu computador, que é uma máquina determinística, né, gera números aparentemente aleatórios. Na verdade, o número que o seu computador gera, seja em Python, seja em qualquer linguagem de programação, eles não são realmente aleatórios, né? Eles são pseudo-aleatórios, eles são falsos números aleatórios. Por quê? Porque não tem como o seu computador gerar realmente números aleatórios, né? Ele é uma máquina que trabalha com coisas determinísticas, né? Não tem como ele fazer nada aleatório. Mas existe uma estratégia que é gerar números pseudo-aleatórios que são obtidos usando fórmulas muito complicadas, mas conhecidas, bem definidas, né? E essas fórmulas geralmente usam um conceito chamado de semente, ou em inglês seed, né, como ponto de partida. A documentação para isso também está lá no NumPy. Tá? E a ideia dessa semente é a seguinte: se você sempre começa com a mesma semente, a sequência de números aleatórios que você vai obter sempre vai ser a mesma, né? Isso é útil e é importante que seja assim para que você consiga reprodutibilidade no seu código. Se você quiser fazer a mesma coisa, que o seu código faça novamente a mesma coisa, você usa a mesma semente, né? Agora, se você não fornece explicitamente a semente, o Python usa o relógio do seu computador, a data e a hora, né, em que você começou a gerar os números aleatórios. Daí essa é uma maneira, né, de aleatorizar o gerador de números aleatórios, certo? Usando uma semente que é praticamente aleatória, né? A hora em que você começou o cálculo, tá? Mas vamos ver isso no código, que é esse daqui, ó, onde eu estou mudando a semente a cada vez que eu chamo a função handInt. Aqui eu estou usando a função handInt, que gera números inteiros no intervalo aqui, ó. Aqui tem esse argumento 10, né? Então os números inteiros vão de 0 até 9. Tá? Pode ser qualquer número entre 0 e 9. E esse size igual a 10 significa que ele vai gerar para mim um array com 10 valores, né? Entre 0 e 9. E nesse caso eu não estou dizendo qual é a semente. Então ele vai usar o relógio para fazer isso. Nesta outra chamada aqui, ó, eu estou falando que a semente, seed, né, é 0. E aí eu vou fazer a mesma coisa novamente. Agora eu estou fazendo a semente ser igual a 1, gerar novos 10 números aleatórios, para vocês verem a diferença, né? E depois eu volto a semente a ser 0, para vocês verem que realmente vai dar novamente a mesma sequência de números aleatórios. Vamos lá rodar esse código, tá aqui, ó, né? Quando a semente é o relógio, ou seja, quando eu não falei qual é a semente, ele me gera uma sequência, né, aleatória. Quando eu falo que a semente é 0, ele me gera uma outra sequência aleatória, né? Reparem que tem números entre 0 e 9, alguns são repetidos, outros estão ausentes, né? E quando a semente é 1, é uma coisa diferente. Daí quando eu volto a semente para 0, eu obtenho a mesma sequência anterior, né? O mesmo conjunto de números na mesma ordem.
Tá? Isso ilustra então para vocês essa coisa de semente, né, e de aleatoriedade, pseudo-randomização, ou seja, números pseudo-aleatórios que o seu computador consegue gerar. Tá bom? Era isso então, gente. Até a próxima. Depois vou falar de Monte Carlo, né, no próximo vídeo. Então até lá. Valeu!